Olá a todos, me chamo Roger. É preciso que saibam o que aconteceu comigo. Se alguém souber do que se trata, por favor me digam. Eu sempre fui um fã de jogos antigos. Não pelo fato de gráficos, mas sim porque jogos antigos são mais desafiadores e difíceis do que os atuais da nova geração. Certo dia, estava entediado e sozinho em casa. Decidi procurar por alguns jogos antigos para me tirar dessa solidão e relembrar daquela sensação nostálgica de zerar algum jogo de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, etc. Andei procurando por alguns sites de jogos que haviam fotos do menu, junto ao link de download, e acabei me deparando com um jogo muito curioso chamado Link.exe. Não havia foto de menu, mas sim uma tela toda preta e sem sentido. Porém, tinha um link de download do jogo. E eu não me senti muito bem clicando, pois sou meio medroso e tive medo de ser um jogo de Screamer. Mas a curiosidade me tomou e eu acabei fazendo o download. O download demorou uns 40 minutos. Bem estranho, porque o jogo só tinha 2,36 megas. Bom, mas não importava. Eu só queria jogar aquele jogo. E quando o download terminou, não apareceu nada indicando que havia terminado. Mas apareceu um ícone do jogo na minha área de trabalho. E era um simples L. E embaixo escrito Link.exe. Eu me senti um pouco inseguro em clicar para jogar. Não sei dizer o motivo, apenas estava desconfiado. Mas eu ignorei novamente e cliquei de uma vez. O jogo abriu rapidamente e eu não pude acreditar no que ouvi. Era o The Legend of Zelda de Nintendinho. Fiquei decepcionado porque mesmo gostando de jogos antigos, eu não era muito fã desse Zelda. Porque preferia mesmo era o de Super Nintendo. E também sempre achava esse jogo muito confuso, mas pensei comigo mesmo: ah, eu não tenho nada para fazer, então vamos jogar. Apertei Start e apareceu a tela de escolher o save. Haviam 2 slots vazios, mas o último estava com um save com o nome Thomas. Então pensei que era um Zelda já usado por outra pessoa, e que hospedou o jogo naquele site, e esqueceu de pagar o seu save. Por isso, ignorei. Cliquei em registrar no save, e coloquei o nome de Mickey, pois eu era muito fã de Mickey Mouse. O jogo começou normalmente, no local onde sempre começa. Entrei na caverna, e o NPC disse a mesma coisa que ele sempre disse. É perigoso ir sozinho. Tome isso. Peguei a espada e saí. Depois de sair da caverna, o jogo apresentou quedas de frames por alguns instantes. E depois parava. E eu não liguei. Eu estava começando a gostar muito desse Zelda, pois ele é longo, igual a de Super Nintendo. Por isso eu nem parei para pegar itens e já fui direto para o primeiro calabouço. E em direção a ele, os inimigos eram normais, igual o jogo original. Nada de diferente. Mas quando cheguei no primeiro calabouço, as coisas ficaram estranhas, pois desde aparecer as 2 portas, da direita e da esquerda, não haviam portas. Havia apenas uma passagem, e eu entrei. Fiquei um pouco surpreso, pois o NPC da espada estava lá, e ele apenas disse: Pai? Então pensei: como assim, pai? Eu não sei se foi meu personagem que falou aquilo ou o próprio NPC, mas não importava. O que eu sabia é que não era o jogo realmente, e sim uma modificação. As coisas continuaram mais estranhas, porque depois daquilo a tela ficou toda cinza, e depois voltou para o menu do jogo.
O que será que estava acontecendo? Decidi continuar o jogo, pois minha curiosidade foi maior. Apertei Start novamente e fiquei surpreso o que eu vi. O meu save Mickey não estava mais ali, somente o save Thomas. Realmente, eu não sabia mais o que estava acontecendo. Então, decidi apagar o save Thomas. Cliquei em eliminar save e mais uma surpresa. O save não pagava de jeito nenhum. Já que não conseguia excluir o save Thomas, resolvi entrar nele para ver o que acontecia. Neste save, acabei saindo em um lugar diferente do começo do jogo. Só havia uma saída, e era tudo fechado. Obviamente, eu entrei no único lugar que dava para ir. A entrada era uma caverna igual a do NPC, do começo do jogo. Só que ao invés de ser ele, era uma senhora que eu nunca havia visto no jogo. E ela apenas estava lá, e disse: "Pai, é você?" Eu não entendi o que estava acontecendo. Porque todos esses personagens estavam perguntando por um tal pai. E quem era essa pessoa? Seria meu personagem? Ou esse tal Thomas do save? Uma coisa eu realmente já sabia: que o jogo não era mais o original fazia tempo. Resolvi ficar jogando mesmo assim. Depois que saí da caverna, eu acabei saindo de um lugar diferente antes de entrar. O local estava todo preto e branco, e não havia nada lá. Andei para a minha direita e deparei com vários fantasmas, que eu não sabia se fazia parte do jogo, pois eu nunca havia zerado. Será que seria sprites mal feitas por hacker do jogo? Bom, eu não me importava, porque havia uma entrada, e a única era aquela. Então entrei. Era outra caverna igual a dos outros personagens. Mas desde estar um NPC, homem ou mulher, agora era um fantasma. E ele me disse: "Espere! Você não é meu pai." E novamente a tela ficou cinza e piscando, só que dessa vez ficou aparecendo um rosto costurado por alguns milésimos de segundos. E passou por 3 segundos e voltou para o menu do jogo. Só que dessa vez estava mais macabro. Estava tudo branco, e a cachoeira, desde ser água, era sangue. E eu pensei: quem é o doente que faz esse tipo de jogo? Mas estava ficando mais curioso, porque queria saber quem era esse pai que todos estavam falando, e o porquê o save Thomas ser diferente de todos os originais. Fiquei tentando apertar Start no menu, mas nada acontecia, e de repente a tela ficou toda preta por 3 segundos e voltou ao menu do jogo. E dessa vez consegui apertar Start. E mais uma vez, uma coisa bizarra aconteceu. O menu de seleção de save estava todo vermelho e estava com um som estranho. E eu não tinha mais o save Thomas, e nem o meu antigo Mickey estava lá. Ao invés disso, os 3, incluindo o slot que não foi usado, estava formando a seguinte frase: "Todos eles pereceram." Como assim? O que quer dizer com isso? Depois que já tinha visto nessa hack, nada mais poderia me surpreender. Mas estava enganado. Cliquei em slot pereceram e saí em um lugar todo vermelho, como sangue, que continuava com o som estranho da seleção de save. E novamente só tinha uma saída. Tive que entrar. E saí em outra caverna, e novamente tinha um fantasma lá parado. E ele disse: ninguém poderia salvá-los. Saí da caverna e reapareci no começo do jogo, onde tem a caverna do primeiro NPC. Acabei entrando nessa caverna novamente, e ele não estava mais lá. E sim,
outro maldito fantasma. E ele me disse: eu vou ter minha vingança. Vingança? Contra quem? Contra Thomas, será? Saí da caverna e apareci em um lugar que não tinha saídas novamente. Não tinham cavernas e nem lados para eu ir. Somente um monte de pedras ao meu redor. De repente, as pedras foram diminuindo o meu espaço, cada vez mais e mais. E chegou ao ponto que não pude mais andar o meu personagem. E ele acabou morrendo. E sim, a tela escureceu e escreveu Game Over e apareceu a opção de clicar em continuar. Somente essa opção. Tentei clicar, mas nada acontecia. Fiquei tentando sair do jogo e clicando por alguns segundos. Então finalmente consegui clicar em continuar. Mas desde aparecer no começo do jogo, apareceu uma única frase: um novo amanhecer surgirá. E assim, o jogo fechou sozinho. Não havia mais o ícone de entrar nele, na minha área de trabalho. Depois daquela experiência, fiquei muito assustado para dormir. Tentei ver se achava o jogo naquele site novamente, mas não achei. Até hoje, eu não sei quem era aquele Thomas do save.